sou o professor André de História e eu estou aqui hoje para ajudar você a fazer uma revisão, né, desses primeiro semestre seu, primeiro bimestre, segundo bimestre, né, em que você estudou o processo de colonização da América, Brasil colônia, iluminismo. Vamos dar uma revisadinha? Eu vou pedir para você pegar o seu livro de atividades, onde nós vamos resolver alguns exercícios. E só deixa eu compartilhar com você aqui a minha telinha, para a gente saber qual exercício a gente vai fazer, certo? Você vai perceber que no cantinho ali da sua tela tem a página, né, e o exercício que a gente vai fazer para você poder se localizar. Bom, pessoal, você estudou, vamos pegar nessa primeira parte aqui, ó, a colonização da América no sentido de ingleses, espanhóis e portugueses. Brasil colônia, né? E aí, quando a gente fala desse processo todo de colonização, a gente tem um princípio básico de estudo, que é o processo de colonização de povoamento e a colonização voltada para a exploração. Os Estados Unidos têm uma história muito legal de ser estudada, que é exatamente esse processo bem marcado, né? Nas colônias do norte, foragidos ou, né, perseguidos religiosos fundaram as colônias de povoamento. As colônias de povoamento, elas têm como característica, né, pequenas propriedades, mão de obra livre, economia voltada para o comércio interno, uma certa autonomia. Os ingleses, como metrópole, não estavam muito interessados ali nessa área, não. E aí, por causa disso, essas colônias acabaram, né, tendo um certo desenvolvimento, o que levará ao processo de independência no futuro. Já as colônias do sul acabaram se constituindo naquilo que a gente chama de plantation, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, voltada para a exportação. Nas colônias do sul, se produzia algodão, que vai ser muito importante, né, no século XVIII para a Revolução Industrial. E uma coisa legal da gente lembrar das colônias do sul é que ali se estabeleceu um processo chamado servidão por contrato, onde os colonos acabavam adquirindo uma dívida, né, com as companhias de colonização e pagavam isso ao longo dos anos, né? Levava 15, 20, 30 anos, né? E aí esse processo acabou gerando aquelas fazendas que a gente vê nos filmes, por exemplo, E o Vento Levou, 12 anos de escravidão, Django Livre. Bem legal a gente saber dessa história lá no seu princípio, né? E para isso, então, pessoal, vamos fazer a nossa primeira questão aqui? Olha só, a questão número 5 do seu caderno aí, do seu livro de atividades, ela diz assim, né? Durante a colonização, subjugados os nativos, os europeus montaram estruturas de dominação e exploração nas Américas hispânica, né, portuguesa e inglesa, que em muitos aspectos apresentaram diferenças entre si. Sobre o tema é correto afirmar. Então ele quer saber de você o que nós temos de diferente, né, em relação a esses processos colonizatórios. Letra A. Nas colônias inglesas do norte, estabeleceu-se uma economia fundada em 3 pilares: a monocultura, a grande propriedade e a mão de obra escrava. Pessoal, acabamos de relembrar que as colônias do norte são de povoamento. Então não marcaremos a letra A. Letra B. A dominação inglesa, embora tenha elementos semelhantes aos da dominação portuguesa, plantation de algodão no sul, possibilitou que famílias imigrassem em massa para a América em face de problemas políticos e religiosos na metrópole. Isso aí tem sentido, né, gente? Vamos ver assim? A Inglaterra utilizou os princípios do liberalismo político e econômico para governar as 13 colônias americanas. Então, gente, no início do século XVII, esse liberalismo político e econômico ainda estava só engatinhando. E quando ele surgiu, de maneira forte, aí no século XVIII, movimento chamado Iluminismo, a Inglaterra não quis governar as colônias dessa forma. Pelo contrário, né? A Inglaterra tentou oprimir as colônias lá no século XVIII. Aqui ainda havia uma certa autonomia, então não vou marcar. Letra D. A dominação espanhola implantou-se a partir de grandes unidades agrícolas de exportação. Os espanhóis, no início, deram sorte e encontraram áreas que tinham muito ouro. Então, no princípio ali deles de colonização, essas grandes unidades agrícolas, chamadas plantation, não vão existir. Não vai rolar isso aí, do lado espanhol, né? Letra E. A colonização portuguesa teve como base pequenas unidades de produção diversificadas. Não vai rolar isso no Brasil, né? Você estudou, você sabe que o Brasil, para gerar lucro efetivo a Portugal, teve que adotar os plantations. Então, pessoal, essa nossa questão traz como resposta assim.
a colonização inglesa, na área sul do território, lembra o Brasil. Plantation. Agora, na porção norte, são os perseguidos, né, por caráter político ou religioso, os famosos puritanos. Perfeito? Vamos em frente, então? Beleza, então. Quando a gente fala da colonização espanhola, eu peço para vocês, assim, ó, lembrarem de 3 coisas que são muito fortes em questões. Primeiro, como que a Espanha dominou a América de maneira tão forte? Então, nós temos fatores como arma de fogo, doenças, uso de cavalos e as crenças indígenas nesse folclore que a gente acaba criando, que os espanhóis eram deuses. Perfeito? Esse é o primeiro fator. O segundo fator, e muito importante, é você saber como que funcionava a sociedade colonial. Quem era quem na América Espanhola? E aí nós temos os chapetones, que eram os nascidos na Espanha, que tinham muito poder político e eram basicamente os governantes, né? Eles vieram aqui a mando do rei. Aí nós temos os crioulos, colonos descendentes de espanhóis, ou seja, eles eram brancos, que formavam a elite econômica local. E, lógico, tinham uma participação importante na vida política local. Então, vamos ver ali, ó. Os chapetones, eles são os caras tipo governadores gerais. E os crioulos, eles são como se fossem os homens bons. Lembram das câmaras municipais do Brasil? Eles eram esse poder local. Perfeito? E o terceiro fator é você identificar a forma de trabalho na América, né? Na América Espanhola, nós temos 2 modelos. A mita, que era um sistema de trabalho compulsório ou obrigatório, e eu deixei bem frisado aí para você, ó. Durante um determinado tempo. Então, a mita tinha um tempo para acabar. Os índios eram contratados por um período e a promessa era que eles recebiam esse salário no final do período. Infelizmente, eles morriam antes. Já a encomenda faz parte da estrutura da terra, em que os índios eram colocados, ou pelo menos eles eram arrebanhados, né, naquele processo ali, o dono da terra, o encomendeiro, se comprometia com a Espanha, né, de catequizar os índios e tinha liberdade de usá-los como mão de obra. Pessoal, basicamente, a encomenda é o trabalho escravo. Perfeito? Vamos fazer questões? Vamos embora, então. Olha essa aqui que tranquilo para a gente resolver, né? É para você completar o que está escrito ali. Na sociedade colonial da América Espanhola, os descendentes espanhóis nascidos na América, que eram donos das grandes propriedades e atuavam no comércio, recebiam o nome de quem era a elite econômica? Os crioulos. Beleza? Já os encontravam-se por toda a América Espanhola e estavam submetidos às ordens da elite, das elites dominantes. Espera aí, então, vamos lá ver. Descendentes de espanhóis nascidos na América e os chuchuchu estavam sob a autoridade dessas elites. Havia ainda os, que eram os filhos de espanhóis e de indígenas. Opa, esses aí são mestiços. Então, professor, peraí, já estou delimitando aqui. Crioulo, terceiro é mestiço, parará. Aqui, ó, estavam espalhados por toda a América. Claro que eram os indígenas. E o último item ali, olha lá, ó, o interesse político-administrativo da coroa espanhola, ou seja, a elite política administrativa, era representada pelos chapetones. Então, pessoal, muito importante saber quem eram os crioulos e quem eram os chapetones. Daqui a pouco isso vai dar uma confusão no segundo bimestre. Beleza? Lembra disso? Vamos relembrar? Vamos lá, vamos fazer mais então. Agora, Brasil. É Brasilzão, Brasil colônia, né? Portugal demorou 30 anos para começar a colonizar o Brasil. Lembra do período pré-colonial? Portugal vinha para cá, dava uma olhadinha, tirava para o Brasil, fazia o tal do escambo e não estava nem aí para o Brasil. Somente a partir de 1530 e efetivamente 34, quando daí criou-se as capitanias hereditárias, é que eles pensaram em como colonizar o Brasil. Vamos ver lá? Sobre os fatores que levaram ao início da colonização do Brasil, a partir de 1534, considere as afirmativas. Primeiro item. O início da colonização do Brasil inseriu-se no contexto de favorecimento dos interesses mercantilistas da burguesia nacional de Portugal e do Estado metropolitano. Então, nós vamos pensar o Brasil no contexto mercantilista de Portugal. Encaixa? Vamos ver as outras? A descoberta de ouro do Brasil, em princípios do século XVI, não, professor, nada a ver.
O ouro só vai aparecer na nossa história aqui no século XVIII, professor. O ouro estava lá no interior, não tinha no litoral. E o português estava só no litoral. Então, a 2 eu não vou marcar. 3. A presença estrangeira, realizando o contrabando de pau-brasil no litoral brasileiro, ameaçava a posse portuguesa sobre o Brasil. Você lembra aí, né, que você estudou, que o Brasil era a terra de ninguém. Portugal era dono no papel, mas não ocupou. Então aqui tinha francês, aqui tinha holandês, e é isso, claro que dificultava os portugueses. Então eu estou ali com a 1. Peraí, a 1, deixa eu ver. A 1 está mais ou menos. A 3 eu tenho certeza. Eita, deixa eu ver aqui. 4. O declínio do lucrativo comércio português com as Índias Orientais provocou o deslocamento do interesse de Portugal para o Brasil. Inicialmente, lá em 1500, Portugal estava mais interessado nas Índias. Conforme Portugal foi perdendo espaço nas Índias, Portugal resolveu, então, vou ter que ficar com o Brasil, né? Plano B. B de Brasil. E aí? Qual que nós marcamos? A 1. Claro, interesses mercantilistas. 3 e 4. Meus queridos, sobre a colonização do Brasil, vamos pensar que Portugal criou as capitanias numa tentativa de descentralizar o poder usando a iniciativa privada, né? As capitanias eram de propriedade de particulares. Não deu certo. Faltou dinheiro, viagem muito longa, em conflito com os índios. Aí Portugal criou o governo geral. Qual que era o objetivo do governo geral? Centralizar a administração e colocar aqui a iniciativa, né, pública do Estado português. Também não funcionou muito bem. Você estudou aí governadores como Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. E o que organizava o Brasil, na verdade, aqui, eram as câmaras municipais, compostas pelos homens bons, né, que eram os donos de terras, donos de escravos, que, óbvio, faziam leis só para eles, né? Na parte econômica, a gente tem o Brasil montado como uma colônia de exploração. E aí, pessoal, sendo uma colônia de exploração, é muito importante a gente ter essa noção dos conceitos. Olha só, o que é pacto colonial? É a obrigação do Brasil somente fazer comércio com Portugal. O Brasil era monopólio de Portugal. O Brasil não podia produzir manufaturas para não atrapalhar Portugal. E pensando na economia açucareira, a nossa estrutura, né? O famoso plantation, latifúndio, monocultura, escravidão e agroexportação. E por falar em escravidão, a gente lembra que a preferência, olhe bem essa palavra, preste atenção, escute bem, a preferência no território brasileiro, na colônia portuguesa, era pelo escravo africano. Por quê? Vamos ver se você lembra. Porque o escravo trazia mais lucro, o africano, para Portugal. Isso não significa que o índio não era utilizado. O índio era utilizado também. Então, tome cuidado na hora de interpretar essas questões, certo? Olha essa aqui, número 3. Com base nos conhecimentos sobre os sistemas coloniais, é correto afirmar. Letra A. O mercantilismo consistia na liberação das barreiras nacionais para o comércio, visando enriquecer as nações através da livre competição. Claro que não, né? Você já estudou mercantilismo e sabe que ele era monopólio. Letra B. As 13 colônias inglesas desenvolveram a colonização de exploração, privilegiando o mercado externo e abrindo seu comércio internacional. As 13 colônias, não porque as colônias do norte eram de povoamento, né, meu querido? Letra C. Na América Portuguesa, as entradas e bandeiras visavam, a serviço do Estado português, expandir as fronteiras brasileiras e combater a escravidão indígena, levando a fé cristã aos nativos. Pessoal, você já estudou Bandeirantes, você sabe que eles capturavam índios. Então, essa letra C, não vou marcar. D. Devido ao comércio colonial, em fins do século XIX, Portugal e Espanha garantiram para si a maior fatia da riqueza de suas colônias, deixando os resíduos da opulência para países como Inglaterra, França e Holanda. Fins do século XIX, a Espanha e Portugal ficaram mais fortes, exploraram mais as colônias? Não é isso que você estuda, né? Fins do século XIX, já estava rolando a independência, já tinha rolado a independência, né, meus queridos? Então, gente, o tráfico de escravos africanos, dada a importância que adquiriu, lucro, Portugal tinha lucro, tornou-se rapidamente uma das principais fontes de acumulação de capital nas colônias e nas metrópoles.
Todo mundo que trabalhava com o tráfico negreiro ganhava um pouquinho de dinheiro. Claro que na colônia, né, guardada a devida proporção, quem vivia disso, quem traficava, quem vendia, quem comprava, lógico, era considerado rico, né? Mas não era considerado um importantão, porque importantão era o senhor do engenho, perfeito? E por falar em senhor do engenho, quando a gente fala na economia do açúcar, pessoal, vamos lembrar aqui de algumas características importantes, né? A economia do açúcar é uma economia rural, litorânea, com uma sociedade imóvel, patriarcal e que tinha como base de trabalho o escravo. Mas não vamos esquecer um dado extremamente importante hoje, que é o fato de existirem ali no engenho aqueles chamados semilivres ou mestiços responsáveis pela subsistência. E hoje, vamos pensar na nossa realidade de ensino médio, né? Enem, vestibulares, que você, né, visualiza, elas estão voltadas, né, para questões assim, como era o mestiço em relação à valorização na sociedade. O mestiço é o brasileiro efetivo, gente. O mestiço é, efetivamente, o brasileiro. E aí? Durante muitos anos ele foi considerado vagabundo, porcaria, não prestava, e aí, de repente, ele vira, né, um símbolo nacional, vira uma pessoa importante. Em que momento? Na literatura? Na própria história? Então, vamos ficar atento a esse tema aí, legal? Vamos lá, mais uma. Olha essa aqui. Com relação ao período colonial, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, questão é sobre as duas, ó, sobre as duas, considere as seguintes afirmações. A mão de obra escrava africana, empregada nas atividades econômicas, era a predominante. Se você pensar só no Brasil, você vai seco nessa, né? Pô, número um, claro, professor, verdadeiro, a mão de obra africana era predominante, calma aí. Na América Espanhola, ela não era predominante, não. Na América Espanhola, a preferência era pelo índio. 2. As coroas controlavam as economias por intermédio de monopólios e privilégios. Opa, aí sim, né, professor? Pacto colonial, mercantilismo, legal. 2 eu vou marcar. 3. Os nascidos nas Américas não sofriam restrições para ascender nas administrações civis e religiosas. Pessoal, é óbvio que quem nascia aqui na América, mesmo sendo branco, tinha um certo preconceito, tinha um certo limite dentro da estrutura, né, da América colonial. A metrópole, por exemplo, não ia dar cargos para mestiços e também não ia dar cargos para aquele branco que nasceu na América, porque ele era considerado inferior. Então, acho que essa 3 aí, ó, vou dar um tempinho, não vou marcar não, hein? 4. A alta hierarquia da Igreja Católica mantinha fortes laços políticos com a coroa, com as coroas. É meio óbvio, né? Você ter a igreja próxima do poder político, isso é muito antigo, né? Então, por enquanto, eu tô com a 2 e 4. Será isso? 5. As rebeliões manifestavam as insatisfações políticas de diferentes grupos sociais. Pô, ele não me disse qual rebelião, não me disse em qual tempo. Então, claro que é muito generalizante. Eu vou dizer que isso aqui está correto, né? Então, pessoal, 2, 4 e 5. Ok? Vamos lá? Vamos pensar mais uma? Olha os holandeses do Brasil. Eita, lembra disso? Invasões holandesas que determinaram a crise da economia açucareira. Mas por que eles invadiram? Vamos ver essa questão? Sobre a presença dos holandeses no Brasil colônia, é possível dizer. Item 1. As invasões holandesas no Brasil se iniciaram com tentativas frustradas na Bahia, organizadas pela Companhia das Índias Ocidentais. Os holandeses foram prejudicados, né, no comércio açucareiro quando rolou a União Ibérica. Está lembrado disso? Portugal e a Espanha se uniram, mas a Espanha era inimiga da Holanda. E aí, como a Holanda tinha uma parceria, como a Holanda era muito próxima, né, de Portugal no comércio açucareiro, a Espanha proibiu esse comércio. E aí a Holanda decidiu invadir a Bahia. Não deu certo, porque os holandeses chegaram ali e cadê o açúcar? Estava em Pernambuco. Então, o item 1 é verdadeiro, mas você sabe que eles invadiram outra coisa, né? 2. Os holandeses ocuparam sem resistência regiões do Brasil colonial. Sem resistência não, né? Você sabe que teve briga na Bahia, teve briga lá em Pernambuco, então essa 2 eu acho que eu vou deixar de fora, hein? 3. A União Ibérica foi um dos fatores que motivou os holandeses a invadir o território brasileiro. Opa, lembramos disso? Aquela relação toda, Espanha, Portugal, Portugal, Espanha, Espanha, Holanda, Holanda, Portugal. Sim, a União Ibérica, verdade.
Então, eu estou com a 1 e com a 3 ali, ó. A chegada dos holandeses fez com que a economia açucareira nordestina entrasse em crise. Não, né, pessoal? A chegada dos holandeses fez com que a economia crescesse. A economia entrou em crise quando eles foram embora e plantaram açúcar lá nas Antilhas. 5. Maurício de Nassau contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Salvador por meio da criação de um porto para o escoamento do açúcar. Maurício de Nassau morou em Recife. Ele foi um cara importante, muito, mas para Pernambuco. Maurício de Nassau investiu no comércio, Maurício de Nassau trouxe artistas, Maurício de Nassau deu liberdade religiosa, Maurício de Nassau ajudou os judeus. A primeira sinagoga da América é de Recife. Maurício de Nassau urbanizou Recife. Maurício de Nassau emprestou dinheiro para os senhores do engenho. Isso é o motivo da briga, né, pessoal? Depois os holandeses cobraram e a coisa ficou ruim, né? Mas voltemos à questão aqui, ó. Verdadeiras apenas 1 e 3. Beleza, gente? E aí, espero que você tenha relembrado, né, de vários conceitos importantes, porque a América Espanhola, a América Inglesa, a América Portuguesa, cada uma foi colonizada de uma maneira. E aí você vê que alguns conceitos, como pacto colonial, mercantilismo, plantation, cabem em várias explicações. Mas cuidado para não confundir colônia de exploração com colônia de povoamento. Cuidado na hora de determinar como que se explica a escravidão africana. É por causa do tráfico, é por causa do lucro adquirido. Nada a ver com força, beleza, feiura, é lucro, gente. Ok? Espero tê-los ajudado. Daqui a pouco a gente tem um outro videozinho aí para fechar esse bimestre e ainda tem o segundo bimestre pela frente. Ok? Continue estudando. Até a próxima. Um abraço.